aqui no texto que nós estamos lendo, diz que essa mulher ela era estéril, né? E aparece um anjo para ela e lhe diz: porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Inclina a sua cabeça. Querido Pai, nós terminamos de ler a Tua Palavra, e nós sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra, ela é viva e eficaz, e ela pode, Senhor, discernir os pensamentos, meu Deus, dos nossos corações, e ela pode, meu Deus, ir de encontro à vida de cada um dos Teus filhos, e produzir o efeito, Pai, que o Senhor deseja, que acima de tudo nos levar cada vez mais para perto de Ti, e aumentar, meu Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, aumentar, ó Deus, a nossa intimidade contigo, porque, Pai, o Teu propósito não é outro, senão tornar a cada dia mais clara e aparente a Tua vontade, o Teu desejo e os Teus desígnios para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, fala conosco mais uma vez, pelo poder da Tua Palavra. Estamos aqui na dependência do Espírito Santo, envia-nos uma mensagem do céu para o coração da Tua igreja, é o meu pedido, em nome de Jesus, amém. Queridos, quase todas as pessoas que estão aqui, eu creio que conhecem a história de Sansão. Esse menino aqui, que nasceria, ele seria separado como nazireu de Deus. No Antigo Testamento, existiam algumas pessoas que eram separadas como nazireu. A palavra nazireu significa separado. O nazireu, ele era uma pessoa que era separada para uma obra específica da parte de Deus. E no caso de Sansão, a obra de Deus na vida dele era a seguinte: era que ele fosse usado como um juiz, como um líder dentro da nação de Israel, para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Vocês conhecem a história e sabem que os filisteus foi um inimigo clássico de Israel. Durante muitas vezes esse povo oprimiu o povo de Deus, humilhou o povo de Deus. Houve momentos que Israel, quando estava em plena comunhão com Deus, vencia os seus inimigos, mas quando Israel fraquejava, perdia a guerra e era humilhado muitas das vezes pelos filisteus. E aqui diz a palavra que o período em que Sansão nasce, o contexto que ele nasce é justamente esse. É um contexto onde os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. E Deus faz uma promessa para esta mulher. Ele diz: olha, você vai dar à luz a uma criança, e essa criança será um nazireu, será um separado de Deus, para uma obra especial. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Sansão, ele foi a típica pessoa que tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo, mas por alguns motivos, por algumas decisões, por algumas escolhas, muita coisa na vida dele deu errado. E nós podemos extrair lições para a nossa vida. O nome Sansão significa pequeno sol no hebraico. Ou seja, ele já era um rapaz que nasceu com uma luz de Deus. Ele tinha uma luz sobre a sua vida. E eu posso dizer sem sombra de dúvida que todos nós somos pequenos sols. Por quê? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: aquele que crer em mim, aquele que me seguir, eu sou a luz do mundo, ele disse. Quem me seguir não andará em trevas, porque Jesus é o sol da justiça. Então ele compartilha dessa luz conosco. E a Bíblia diz ainda, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Você já teve essa experiência? Você sai aqui para trabalhar, aqui da região do Grajaú, e começa a ir sentido Santo Amaro aí. Você sai e está escuro ainda. E de repente você começa a olhar no horizonte, e você começa a perceber que o sol está começando a nascer. E ali começa uma réstia de luz bem pequena. Daqui a pouco aquilo vai aumentando, aumentando. Daqui a pouco a escuridão foi embora. E a luz do sol, ao meio-dia, está um dia perfeito, um dia ensolarado, tudo iluminado.
Deus compara a vida daqueles que caminham com Ele ao sol, que começa brilhando ainda de forma bem displicente, bem humilde, de forma ainda um pouco escondido, mas o projeto de Deus para nós, foi aquilo que eu disse outro dia aqui, é o processo onde nós vamos não só viver na luz do outro, mas vamos lançar luz sobre a vida de alguém. A palavra discípulo significa isso, significa sem luz. Conforme você vai sendo ensinado, preparado, treinado, desenvolvido, você vai gerando o quê? Você vai tendo a capacidade de ter luz em si e de distribuir luz para os outros. Então o próprio nome Sansão já era profético. Era o nome que dizia que ele ia ser um pequeno sol, ele ia brilhar. E como brilhou mesmo. Aqui no livro de Juízes, são 96 versículos, do capítulo 13 ao capítulo 16, falando da vida de Sansão. E em muitas circunstâncias, Sansão se destacou. Porém, houve um problema com Sansão. Ele não valorizou aquilo que havia recebido de Deus. E queridos, quando nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá, seja na vida material, seja na vida familiar, seja na vida ministerial, seja na nossa comunhão com Deus, existe uma possibilidade de perda muito grande. Então nós precisamos cumprir aquele conselho, que Jesus deu para a igreja, lá do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, quando ele disse assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso vale para tudo na nossa vida. Coroa simboliza honra, coroa simboliza privilégio, coroa simboliza local de bênção, superioridade. E o que acontece? Quando nós não valorizamos, nós facilmente jogamos fora aquilo que Deus nos deu. Então o projeto de Deus na tua vida é cumulativo, diga assim, cumulativo. O que é cumulativo? Deus coloca uma coisa na tua mão hoje e Ele quer que aquilo se multiplique. E é projeto dele. Pensa, se Deus está interessado em que você progrida, nós podemos dizer como Paulo, né, Ricardo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então, Deus tem mais para nos entregar. Deus quer que a gente cresça, desenvolva. O projeto de Deus não é para baixo, é para cima. Mas é como aqueles antigos pregadores diziam, para subir primeiro tem que descer, não é verdade? Tinha um corinho que a gente cantava muito nas vigílias aí, dizia assim: temos que descer na olaria de Deus, lembra disso? Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. O projeto de Deus é esse. Ele vai nos quebrantando o coração, Ele vai trabalhando na nossa vida e vai gerando crescimento espiritual. É por isso que nós estamos aqui num culto de busca do Espírito Santo, para conhecer mais de Deus, para nos enchermos mais da sua presença. E quando nós olhamos para a vida de Sansão, ele foi o 13º juiz da teocracia em Israel. Foi um período de 325 anos em que Deus reinou no meio do seu povo, não através do monarca, mas através simplesmente dos sacerdotes. Quando Deus precisava, ele levantava um líder como Baraque, levantava um líder como Débora, levantava um líder como Gideão, porém, não havia um rei no meio do povo. Por quê? O próprio Deus reinava no meio de Israel. Os sacerdotes intercediam pela nação, diante de Deus, levando Deus para o povo e o povo para Deus, e o povo ia sendo abençoado. Israel não era uma monarquia, Israel era uma teocracia, Deus reinava. E o 13º juiz foi Sansão. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ir bem, mas meteu os pés pelas mãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não quer que a gente mete os pés pelas mãos. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a minha vida, Deus quer mudar a minha realidade. E sabe por que Ele quer mudar a minha realidade? Porque quando Ele muda a minha realidade, quando Ele muda a sua realidade, Ele muda a realidade de outras pessoas. Porque quem aceita a Cristo, amado, e caminha com Ele, é um agente transformador na sociedade. Porque quando você absorve os valores do reino, a sua maneira de ver a vida muda. Antigamente, a gente via sempre o outro como um opositor. Hoje a gente vê o outro como uma pessoa que precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio e carente da graça de Deus. Nós olhávamos o pecador como uma pessoa que devia ser, o quê? Execrado. Hoje você vê uma pessoa no pecado e diz: Senhor, tem misericórdia dele, porque se não fosse a tua misericórdia na minha vida, poderia ser eu no lugar dele.
Então, o nosso olhar muda, porque os valores mudaram, certo? E quando nós olhamos para Sansão, nós vemos que Sansão possuía algumas coisas e ele perdeu. A primeira coisa que Sansão possuía e perdeu foi a sua promessa divina. No capítulo 13, no versículo 15, está escrito assim, ó. Capítulo de número 13, versículo de número 15 não, versículo de número 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, ou seja, será separado de Deus. Desde o ventre, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Qual que era a promessa? Livrar Israel da mão dos filisteus. E houve muitas ocasiões que ele fez isso. Houve uma certa feita que ele enfrentou 1000 filisteus com com metade da cabeça de um jumento. Ele usou só o queixo do jumento e ele conseguiu vencer os filisteus. Um dia prenderam ele dentro de uma cidade. Ele arrancou o portão da cidade e deixou o portão plantado lá no monte. Então, Deus tinha uma promessa na vida dele. Tem um crente do teu lado aí? Diga para ele assim: Deus tem uma promessa na tua vida. Agora vai para o outro lado, diga para o outro também: Deus tem uma promessa na tua vida. Tem hora que a gente tem que ser lembrado, irmãos. Porque a gente acha que Deus tem projeto na vida de todo mundo, menos na nossa. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: Ele tem promessa para a tua vida. Os projetos de Deus não foram invalidados. Ah, pastor, mas eu errei. Você errou, mas Ele te perdoa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para desviar do inferno que está embaixo. Então, cair é normal na vida do homem. Agora, ficar prostrado, não. Tropeçou, tudo bem, mas levante-se em nome de Jesus, porque a mão de Deus está estendida na tua direção. O pastor Antônio Gilberto é um grande estudioso da Bíblia. Ele diz que a Bíblia tem 32.000 promessas. Já pensou? Pelo menos uma meia dúzia dessa eu quero para minha vida, né, Domingos? Não precisa trazer as 32.000 não, mas pelo menos umas 6 já mudar a minha realidade. E Deus está mudando a nossa realidade. Uma das promessas que tem aí, que já foi repassada, repetida, é que Deus promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus estava indo embora, ele estava ascendendo ao Pai, no capítulo 28, no versículo 20 de Mateus, ele disse assim, ó: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que é todos os dias, irmãos? É no dia que a mesa está farta, e tem comida até para jogar fora. Não devia, mas a gente joga. Mas Ele está presente também no dia que você está que nem no desenho do Pica-Pau, né? Você abre a latinha assim, só tem um caroço de feijão. E ainda cai no buraquinho, o rato ainda come. Nesse dia, Deus está contigo também. Né? Porque a gente acha que Deus já só está conosco no dia da fartura, da bonança. Não, meu querido. A presença dEle é real na tua vida. Seja no dia da fartura, seja no dia da dificuldade. Eu fico muito contente quando Paulo ele discorre sobre isso, porque pastor Davi falando sobre isso é uma coisa. Agora o grande apóstolo Paulo é outra, né? Lá no capítulo 4 de Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 12, olha o que ele diz, ó: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Quem está falando isso é quem? O grande apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó: estou instruído tanto a ter fartura, diga fartura. Aí ele diz, como a ter fome, diga fome. Tanto a ter abundância, diga abundância. Como padecer necessidade, diga necessidade. Só que os crentes do século 21 não estão preparados para isso. A gente está preparado para ter abundância e fartura. No dia que a pequena necessidade bate na nossa porta, a gente, Deus, eu achei que andar contigo era nunca passar necessidade. Gente, se o grande apóstolo Paulo experimentou candinhos,
momentos difíceis, e nós? Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos levantar a nossa cabeça e ter certeza, Deus está conosco, Deus não nos abandonará, Deus não nos deixará independente da circunstância. Então, Sansão tinha uma promessa, a promessa é que ele seria usado por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus. Outra coisa que ele tinha uma consagração desde o ventre da sua mãe. Você sabe o que é isso, gente? Deus tem um projeto na minha vida, eu acredito que Ele tem esse projeto na vida de todo ser humano. O problema é que alguns aceitam e outros rejeitam. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se converta e viva. Eu não sou adepto da predestinação fatalista, que diz que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno, não. Eu sei que a porta da graça está aberta, e o convite de Deus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado de Deus, para todos. O problema é que nem todo mundo quer, não é verdade? Mas enquanto nós tivermos vida e vigor, nós vamos fazer coro com Jesus, vinde, 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 porque na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você está firmado nessa promessa aí? Eu estou. Se você está, então joga a mão para o céu e dá um glória bem alto. Aleluia! Amados, porque essa é a maior esperança da igreja. Paulo diz que se nós aguardarmos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Queremos os bens da terra, com certeza, mas acima de tudo isso, um dia eu quero ver a face de Jesus, eu quero ver a face do meigo nazareno, porque a promessa dele é o seguinte: ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia a morte vai fazer parte do passado, o sofrimento vai fazer parte do passado, a desilusão vai fazer parte do passado, a tristeza vai fazer parte do passado, e na presença de Deus haverá abundância de alegria. Segundo lugar, ele tinha uma consagração desde a madre, ele era um homem abençoado desde a madre da sua mãe, e eu gostaria que você começasse a ver a sua vida com esses olhos. Mas pastor, o senhor diz isso porque o senhor não viu o que eu passei lá atrás. Meu querido, mesmo naquela época, quando você nem sabia quem era Deus, quando você nem sabia quem era Jesus, quando você nem sabia quem era a Bíblia, Deus já te amava, e Deus já cuidava da tua vida. Naquele tempo, o inimigo já intentava contra você e já queria te destruir, e Deus já te guardava, porque o amor dele está sobre todos os seres da face da terra. Deus te ama, querido. Essa é a mensagem que é um diferencial no Evangelho, que é o amor de Deus incondicional por todo ser humano, que a gente possa dar uma resposta positiva a Deus, aceitando essa graça e compartilhando ela com outras pessoas. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, a nação adquirida, sabe para quê? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, um dia você andava a passos largos em direção ao abismo, você estava em trevas e não sabia, você pecava e estava iludido, você queria parar de fazer o que era errado e não conseguia, porque você estava num domínio, mas hoje, você vive debaixo de uma luz, a luz de Jesus. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, há uma consagração de Deus sobre a tua vida, e não deixe ninguém dizer o contrário. Você é um filho amado de Deus, e a graça do Senhor te habilita a estar neste lugar, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Terceiro lugar, Sansão tinha sobre ele a bênção divina. Querido, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o quanto Deus amava Sansão, porque Sansão começou a brincar com Deus muito cedo, ele começou a mentir, ele começou a desprezar os conselhos de Deus. A Bíblia fala que ele não podia tocar num defunto, como Nazireu não podia. Ele foi lá e pegou o mel que estava dentro de um leão. Todos nós sabemos que ele não podia mentir. Ele entrou num relacionamento com uma mulher chamada Dalila, e começou
Várias vezes ela falava, qual o segredo da tua força? Ele dizia, o segredo da minha força é o seguinte, se você me amarrar com tal corda, eu perco minha força. Aí ela amarrava ele, mandava os filisteus vir e dizia, Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Ele, pá, arrebentava as correntes, arrebentava as cordas. Ou seja, Sansão foi brincando, né? Queridos, nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Não brincar com fogo, porque quando a gente pega fogo na mão, a gente queima a nossa mão. O crente, ele é comparado a uma tocha. Você sabe o que é uma tocha? Já viu a pira olímpica? Aquilo é você. Você é uma tocha na mão de Deus. Só que tem um porém. Quando a tocha apaga, ela vira nada mais nada menos do que um carvão. Só serve para quê? Fazer sujeira. Só serve para fazer sujeira e para sujar a mão das crianças. Então, você não foi chamado para ser uma brasa apagada. Você foi chamado para ser uma brasa viva, um pequeno sol, como foi Sansão. E diz a palavra do Senhor que Sansão tinha um diferencial na sua vida. Ele era abençoado por Deus desde a madre. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, tem um texto aqui que me chama muita atenção quando fala acerca de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga assim, abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo. Isso aí, querido, não foi escrito só para os crentes da época de Paulo, não. Foi escrito para nós hoje aqui, ó. No mês de setembro de 2013, nós estamos aqui debaixo dessa bênção. Deus tem cuidado de nós. Você é um abençoado de Deus. Então, valorize isso que Deus tem feito por você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque as tentações vão vir, como diz o Thales Roberto. Tem um hino que ele canta, ele diz assim, todo dia o pecado vem, e ele o quê? Ele fala, vem todo dia, querido, nós somos assediados. E a decisão de ceder ou de ficar com Cristo não é de ninguém, é nossa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E diz a palavra do Senhor, amados, que Sansão, ele foi brincando com fogo. Dizem, meu pai já falava assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia Dalila conseguiu chegar no segredo dele. Ele falou, olha Dalila, o segredo da minha força é o seguinte, se tirar o meu cabelo, acabou a minha força. Só que Sansão estava equivocado. O segredo da força de Sansão não estava no cabelo. O segredo de Sansão estava na presença do Espírito na vida dele. O cabelo era apenas simbólico. Queridos, a credencial de pastor é simbólica. Muito mais do que a credencial, vale a unção de Deus sobre a minha vida. A tua chamada para levita é simbólica. O que vale mais sobre a tua vida, não é aquele dia que você foi separado para tocar aqui. Foi no dia que Deus te chamou para você caminhar com Ele. Então, existe o quê? Um algo de Deus, um algo sobrenatural sobre a nossa vida que nós precisamos valorizar. Isso é a presença do Espírito do Senhor, que cuida, que vela. É por isso que diz a Bíblia, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Deus nos ama e Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúme de nós. Ou seja, Ele não quer dividir a gente com ninguém. O grande diferencial do Deus do cristianismo é que Ele não reparte a sua glória com outro. Ele diz, olha, você é meu, exclusivo. Ou você fica comigo, ou você escolhe os outros. Eu não te divido, né? Então, eu quero concluir aqui dizendo que a quarta coisa que Sansão tinha, que Sansão perdeu, foi a presença do Espírito Santo. Porque quando os filisteus vêm sobre ele mais uma vez, aqui diz no capítulo 16, Sansão é traído por Dalila. Versículo 13, e disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras, declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse, se teceres 7 tranças, vamos pular mais um pouquinho, vamos mais para baixo, né?
Versículo 16: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Querido, se tem uma coisa que o inimigo sabe ser, é persistente. O infeliz, irmãos, ele tem uma qualidade: ele é insistente, ele não desiste. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. E aqui, através dessa mulher, ela foi insistindo, importunando ele todos os dias. Olha a expressão, importunando todos os dias. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Versículo 18: Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Diga: retirou-se dele sua força. E olha o que diz, ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei outra vez como dantes, e me livrarei. Olha que frase. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O segredo estava no cabelo, irmãos? Estava na presença. Estava na presença. O cabelo era o símbolo da presença, mas a força estava na presença de Deus. Querido, toda a nossa força não está em outro ser nesta terra, senão no Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos orienta. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, tão infinito em misericórdia, que Ele ainda concedeu para Sansão uma última oportunidade. Num dia que trouxeram Sansão para zombar dele, após ter furado os seus 2 olhos e usado ele como escravo, a Bíblia diz que o cabelo dele tinha começado a crescer de novo. O símbolo começou a voltar. E ele faz uma oração, ele diz: ó Deus, devolve minha força, só uma vez, só mais uma vez, para que eu me vingue daqueles que fizeram isso comigo. E Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele deu uma nova oportunidade. E eu estou aqui nessa noite para te dizer: o Deus da Bíblia é o Deus da nova oportunidade. Enquanto há vida, querido, há esperança. E Deus devolve a força para Sansão. Ele pede para o menino levar ele até os pilares principais do templo. E ali ele pede para o menino ir embora. E ali ele clama a Deus. Deus devolve as suas forças e ele se vinga dos seus inimigos. Qual que é a grande lição que fica aí para nós, queridos? O propósito de Deus, como eu disse no início, né, é que o final precisa ser melhor do que o início. Amém? Vamos orar? E vamos pedir para Deus: Senhor, não deixa que o meu final seja pior do que o meu começo. Que o meu final seja diante de Ti, na Tua presença, mais cheio da Tua graça. Ah, pastor, mas eu já tropecei tanto. Não importa. Deus nessa noite está dizendo para você: a porta da nova oportunidade está aberta. Agarre ela com as 2 mãos e não deixe ela embora. Eu tive um professor que ele dizia assim, que oportunidades na vida, certas oportunidades, parecem uma mosca branca, né? Quem já viu uma mosca branca aí? Eu estou até hoje procurando. É difícil de encontrar, mas o importante é que o Deus da Bíblia, Ele é assim, Ele dá novas oportunidades para nós, e Ele não quer que a gente se perca, antes Ele quer que todos cheguem e alcancem a salvação, a vida eterna e a sua luz, amém? Então que a nossa vida possa ser como a luz da aurora, que a gente possa brilhar mais e mais diante de Deus, e para Ele, e por Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas,
Amém? Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é luz que ilumina o nosso caminho. A Tua palavra, meu Deus querido, ela nos fortalece na hora da angústia. A Tua palavra, ela nos limpa de toda a iniquidade. A Tua palavra, ela restaura as nossas forças, quando nós já não temos mais nenhum vigor. A Tua palavra, meu Deus querido, é o mapa, é a bússola que nos leva, meu Deus querido, para mais perto de Ti. E nesta noite nós estamos Te pedindo, Senhor, porque aprendemos com Sansão que o nosso final, ele precisa ser melhor do que o nosso início. Meu Deus, meu Pai, Senhor, nos ajuda a não perder o que de mais valioso o Senhor nos deu, que é a Tua presença, Pai, que é a Tua presença, Senhor, que é a Tua salvação. Pai, não nos deixa perder também a nossa família, Senhor, não deixa nós perdermos os nossos amigos, ó Deus, o ministério que o Senhor entregou nas nossas mãos, os dons espirituais que o Senhor bondosamente nos outorgou. Pai, eu não quero, Senhor querido, me afastar de Ti. Som do meu interior, som do meu coração. Se algum caminho mau em mim, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Deus, olha para a vida do Teu filho e da Tua filha que aqui está. Meu Deus, Tu és o Deus da nova oportunidade, e o Senhor abre hoje para ele e para ela uma nova oportunidade ministerial, uma nova oportunidade existencial, uma nova oportunidade profissional, uma nova oportunidade, Senhor querido, em sua vida, na área que ele precisa. Que ele, que ela, seja um jovem, seja um adulto, seja um adolescente, possa valorizar isto, Pai. Que aprendamos, Senhor, contigo a guardar bem o que nós temos, para que ninguém possa nos roubar, para que ninguém venha nos tirar aquilo que nós recebemos de forma tão maravilhosa, tão graciosa, meu Deus, da Tua mão. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, abençoa a Tua igreja e os Teus filhos de uma maneira rica e especial, em nome de Jesus, amém.